Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro Vida em Cristo. Com a graça de Deus, estamos aqui mais um dia para partilhar a palavra de Deus. Que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando para mais um dia. Já pedimos ao Espírito Santo que já vai abrindo o nosso coração, a nossa mente, para bem acolher a palavra de Deus nesse dia de hoje. E o Evangelho hoje vai levar nós a refletir sobre o perdão. Pedro faz uma pergunta a Jesus: devo perdoar o meu irmão até quantas vezes? 7 vezes? E Jesus vai responder: não, Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas antes de nós irmos para o Evangelho, vamos ouvir uma mensagem do Diário de Santa Faustina? Vamos ver o que Jesus ou Santa Faustina hoje tem para nos dizer, para que nós possamos bem começar o nosso dia de hoje com uma mensagem. A mensagem está no parágrafo 1286. É Santa Faustina hoje que vai nos falar. Agradeço-vos, Deus, por todas as graças com que me acumulais sem cessar, que me ilumina como o brilho do sol, e pelas quais me indicais o caminho certo. Olha que mensagem linda hoje para nós começarmos o nosso dia, uma mensagem de agradecimento, o qual nós temos muito a agradecer ao Senhor todos os dias por tantas graças que Ele nos acumula. A graça de um novo dia, já agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que hoje Ele já prepara para cada um de nós. E que me ilumina como o brilho do sol, e pelas quais me indicais o caminho certo. Estamos sendo guardados, iluminados pelo Senhor. Com certeza Ele nos indica sempre o caminho certo. Ficamos com essa mensagem hoje, tirada do Diário de Santa Faustina. Vamos então para a palavra de Deus. Já vamos abrindo nosso coração para bem acolher a palavra de Deus já nesta manhã. O Evangelho hoje está em Mateus 18 até o 21, daí o 19 e o versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Quando o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seu empregado. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava-lhe: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo.
Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregá-lo, aquele empregado, aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território de Judá, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje nos fala sobre algo muito importante: o perdão. É interessante porque sabemos que Pedro era um homem impulsivo, ansioso, era alguém assim de temperamento muito forte. E ele pergunta: quantas vezes devo perdoar o meu irmão, se ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Pedro queria saber até que ponto deveria perdoar. Então Jesus responde: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, sempre, sempre. Deus nos perdoa sempre. Ele está sempre a esperar que nós se arrependemos de nossos pecados, que busquemos a confissão, façamos um bom exame de consciência, sincero, desejando que nós tenhamos uma vida renovada, lavada na água pura que jorrou do lado aberto do coração de Jesus, lá na cruz. Quando Jesus morre, do seu coração sai sangue e água. E é essa água que nos lava e que nos purifica do nosso pecado. Assim como aquele homem da parábola no Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós temos uma dívida impagável e o Senhor pagou por ela. Meus amados irmãos, essa dívida de 10.000 talentos é equivalente a 300 toneladas de ouro. Jamais poderia ser paga. Nem mesmo se ele entregasse sua esposa, seus filhos, tudo o que ele tivesse. Aquele homem poderia saldar essa dívida. E esta dívida é que eu e você temos com Deus. É uma dívida impagável, que Jesus já pagou com seu sangue na cruz. Nossa dívida foi comprada por um preço muito alto. Não apenas por 300 toneladas de ouro, mas por muito mais. Não há nenhum valor neste mundo que possa pagar o valor de uma só alma, uma só pessoa nesse mundo. Porque nós fomos comprados não com ouro e prata, mas com sangue precioso de Jesus na cruz. Esse foi o preço que ele pagou pelos meus pecados e pelo pecado de toda a humanidade, para que eu e você tenhamos a oportunidade de entrar na morada eterna. Ele pagou caro. Temos aqui também a figura do outro personagem da parábola, que teve uma atitude muitas vezes semelhante à nossa, de não querer perdoar, de não reconhecer que fomos perdoados e que temos também de dar o perdão. Como nós rezamos no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Esse assim é uma condição. Se você quer ser perdoado, também tem que perdoar.
Quando nós rezamos, já estamos impondo uma condição. Perdoai como eu perdoo. Veja que o segundo personagem da parábola tinha um companheiro que lhe devia uma pequena quantia, apenas 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, exigindo que pagasse imediatamente. Ele esqueceu a graça que tinha acabado de receber. Ele tinha sido perdoado e ele não teve compaixão do seu companheiro. 100 denários era um valor muito inferior à dívida com que ele tinha. Veja, meu irmão, minha irmã, a dívida que ele tinha era de 300 toneladas de ouro, que era impagável. Mas foi perdoado. E ele não queria perdoar o outro que tinha. Era uma dívida muito inferior. Ele não foi capaz de perdoar o companheiro por um valor muito inferior à dívida que ele tinha. Veja que aquele patrão teve compaixão dele, soltou, perdoou-lhe toda a dívida. Enquanto ele colocou o companheiro na prisão por muito pouco. Amados irmãos, cada vez que nós se aproximamos da confissão, nós somos absolvidos de nossas dívidas. Deus está sempre disposto a nos perdoar. Cada vez que nós aproximamos do confessionário, nós somos perdoados. Agora, por que não queremos perdoar o nosso irmão? Perdoar não significa você esquecer o acontecimento. Aquilo que ocorreu entre você e aquela pessoa. Perdoar é uma decisão que temos que tomar. Amar é uma decisão. Perdoar é uma decisão que nós temos que tomar. Se a pessoa errou com você, está em dívida, perdoe. Porque essa é uma atitude bonita. Reconhecer que o perdão é necessário, que Deus nos perdoou e que eu preciso também perdoar aquele irmão. Mesmo que, às vezes, isso leva tempo. Você vai exercitando dentro de si o desejo de perdoar, dizendo a Deus, eu quero perdoar, eu quero perdoar. Vai pedindo para Deus a graça de perdoar. E Deus vai te ajudar a perdoar, porque Deus vê o desejo do nosso coração. Você pode não esquecer, mas quando nós lembramos do acontecimento, isso não vai mais doer. Quando você consegue perdoar, você vai lembrar, mas aquilo não vai mais doer em você, porque você já perdoou. Você já conseguiu fazer o processo de libertação do perdão dentro de si, liberando o perdão para o irmão. E quando nós vamos à confissão, nós saímos de lá livre, porque nós conseguimos perdoar aquela pessoa. Nós saímos leve. Mas isso tem que ser feito de coração. Como a palavra vai dizer, de coração. Se ele errar de novo com você, perdoe novamente. Não podemos dizer, eu já perdoei uma vez, agora não vou mais perdoar. O perdão não tem limites, como Jesus disse a Pedro. É como o Evangelho nos ensina hoje. Não apenas 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Isso quer dizer sempre, sempre. Isso não significa que você é bobo e que a pessoa pode fazer o que quer de você. Não, não é isso. Você está obedecendo a palavra de Deus. E no final, quem vai ganhar é você. Você será vitorioso no final, porque Ele pagou por nossas dívidas. E foi um preço muito alto. O preço do sangue de Jesus derramado na cruz. Essa dívida é impagável. Eu e você jamais podemos pagar essa dívida.
Ficamos com essa palavra hoje. Rezemos com ela. Pedimos, Senhor, a graça de perdoar. Que o Senhor nos dê um coração manso e humilde. Se você tem dificuldade de perdoar, peça a Deus que Ele vai te ajudar. E que o Senhor nos ensine a viver a prática do perdão. Quando nós rezamos o Pai Nosso, paremos para pensar. Se quero ser perdoado por Deus, preciso também perdoar o meu irmão. Meus amados irmãos, ficamos com essa palavra hoje. Que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, levando a ter essa experiência com a palavra de Deus. Compartilhe o canal Vida em Cristo com Sônia Aparecida. Assim também você se tornará um evangelizador. E que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração nesse dia de hoje. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um bom dia.